Olá, aqui é George Marmelstein e o vídeo de hoje é bem especial. Vai ser um vídeo de utilidade pública, um vídeo que eu vou apresentar 10 lições ou 10 mandamentos para você dominar os LLMs, os modelos de linguagem de larga escala. O que é que eu tenho notado? Eu tenho notado que cada vez mais as pessoas estão usando os LLMs de modo profissional, no direito, na medicina, na academia, em várias outras áreas. Isso aparentemente seria bom e, em certo sentido, eu me sinto um pouco responsável por isso, porque eu tenho estimulado desde 2023 o uso profissional dessas ferramentas. Mas tem um aspecto que é justamente a razão de ser desse vídeo que me incomoda, bastante, que é o fato de que muitas pessoas estão dando saltos, indo direto para o uso sem uma compreensão dos fundamentos, de como os LLMs funcionam, do que está acontecendo por trás da máquina. E esse vídeo ele tem essa função de apresentar um conhecimento operacional para que você possa usar os modelos de linguagem de modo mais confiante, de modo mais seguro, entendendo, o que está acontecendo para que você possa dominar a ferramenta e não ser dominada por ela. Então essa é a lógica do vídeo de hoje, em que eu vou apresentar os 10 mandamentos para usar essas ferramentas. Eu queria começar com algumas perguntas e eu vou ser bem sincero. Eu considero que entre usar de modo errado e não usar a ferramenta, para mim é preferível não usar a ferramenta. Usar de modo errado é muito arriscado. É a receita do caos, é a receita do desastre. Você tem que entender o que está por trás do modelo para poder usar corretamente, sobretudo profissionalmente. Aqui tem que entender também que nós temos usos dos LLMs que são mais, digamos assim, de entretenimento, de fazer imagens, fazer poesias. Até aí, ok, você não precisa entender o que está acontecendo por trás. Mas se você passa para um uso profissional, aí sim você tem que dominar a ferramenta. E são 5 perguntas que eu acredito que você tem que entender para poder usar. Se você não sabe responder isso, não use profissionalmente. A primeira é o que se passa dentro do LLM, como é que ele produz textos, qual é o mecanismo de funcionamento dele, o que é a previsão do próximo token, de onde é que ele está tirando a informação, que é justamente as perguntas subsequentes. Outro conceito essencial que você precisa dominar, porque isso aqui é o poder e o limite do LLM, é a janela de contexto. O que é a janela de contexto? Por que esse conceito é tão importante para nós que vamos usar profissionalmente, para nós que vamos trabalhar com textos longos e, portanto, com contextos longos? De onde é que o LLM tira a informação? Essa talvez seja a pergunta mais essencial. Quando você pergunta algo para ele e ele dá uma resposta, aquela resposta vem de onde? A gente vai ver que existem várias fontes possíveis de resposta e que cada uma vai ter um risco e uma potencialidade diferente. E você tem que saber responder isso para poder usar corretamente a ferramenta. Outro conceito essencial, alucinação. Todos nós já, pelo menos aqueles que já utilizam a ferramenta, já se depararam com o fenômeno da produção de informação que não tem correspondência com a verdade, factualmente equivocada. Então, o que é isso? As alucinações são respostas da máquina que são extremamente convincentes, plausíveis, mas são completamente falsas, erradas, não têm correspondência com a realidade. Por que isso ocorre e como é que a gente pode mitigar? Quando é que a gente deve confiar e quando é que a gente não deve confiar na ferramenta? Princípio básico. Se você não sabe responder isso, dê um passo para trás, tente entender melhor os LLMs para poder usar corretamente. E, finalmente, uma parte que nós não vamos explorar tanto aqui nesse vídeo, mas que é a parte de engenharia de prompt, a parte de você se comunicar bem com a máquina, conversar com a máquina, conseguir dar comandos poderosos, como conseguir respostas confiáveis, precisas e poderosas, quais são as técnicas para conversar com as máquinas. É esse o quadro, porque a gente vai pincelar aqui, claro que não temos condições de aprofundar cada um desses tópicos, mas a gente vai fazer uma visão global de tudo isso. E o primeiro mandamento que eu quero trazer é um mandamento que talvez vai resolver metade das perguntas, que é a ideia de que a gente precisa tratar o nosso modelo de linguagem, o nosso LLM, o nosso ChatGPT, o nosso Claude, o nosso Gemini, nosso Copilot, como uma calculadora de textos, uma calculadora não determinística de textos. E é
essencialmente importante que a gente compreenda esses modelos como modelos de cálculo, porque literalmente eles são calculadoras. Dentro deles não tem textos, não tem base de dados, tem simplesmente mecanismos de prever o próximo token, de prever a próxima palavra em uma sequência iniciada pelo usuário. Então, a base de toda a compreensão dos LLMs é essa. O LLM, dentro dele, é um mecanismo de cálculo, é uma máquina de calcular que calcula textos com base em probabilidades. Nós vamos explorar um pouquinho isso, mas é importante que a gente já parta desse princípio. Toda a fonte de informação intrínseca dentro do LLM é aquilo que a gente chama de parâmetro, o conhecimento paramétrico, o conhecimento parametrizado. O que é um parâmetro? Um parâmetro é como se fosse a essência do conhecimento que foi usado no treinamento. É como se fosse uma cola, mecanismos de sintetização, de compressão de informação. Então, dentro dos parâmetros, é como se fossem números, tabelas, em que a máquina vai conseguir, a partir daí, processar e gerar informação. Só para que fique mais claro, quando a gente fala em parâmetros, é como se fosse, só para dar uma metáfora, a gente vai mostrar isso daqui a pouco, é como se a gente tivesse pego uma biblioteca e feito o fichamento, o rascunho, né, a anotação de cada livro que a gente teve. Então, a gente transforma isso em um conjunto, né, de fichamentos, resumos, que comprimem toda aquela informação. Então, quando a gente vê um parâmetro, quando a gente vê um LLM funcionando, dentro dele não vai ter a biblioteca. Dentro dele vai ter essa biblioteca comprimida, a compressão do conhecimento dentro de técnicas sofisticadas de padronização, de identificação de padrões. Então, é um programa de computador. Inclusive, né, é possível, hoje em dia, nós temos modelos abertos que você consegue rodar dentro do seu computador sem acesso à internet. Você pode baixar, por exemplo, o Ollama, que é uma interface que permite que você baixe vários modelos open source, que são abertos. Tem algumas do ChatGPT, tem o DeepSeek, tem o Qwen, tem o Llama. E aí você pode baixar esses parâmetros, né, dentro do seu computador e conversar com a máquina no modo avião, ou seja, sem internet. Quando você entra dentro dos parâmetros, né, quando você enxerga o parâmetro, você não vai ver texto, né, você vai ver um monte de fórmula matemática, um monte de técnicas estatísticas para conseguir continuar uma sequência iniciada pelo usuário. E aí, portanto, né, esse é um conceito importante porque cada vez mais a gente precisa voltar à essência do que é o LLM. Na sua essência, o LLM ele não consulta bases de textos, eles não têm lá PDF, Word dentro dele. Dentro dele tem parâmetros, números, que vão funcionar como mecanismos para ajudar a calcular a próxima palavra. Isso significa dizer que quando você usa o LLM tradicionalmente, eu foco, né, na essência, nessa parte do LLM na sua origem, você não está fazendo com que ele consulte a internet ou fazendo com que ele busque uma base de dados para regurgitar, para trazer aquela informação para a sua frente. Na verdade, o que você faz quando você usa um LLM é simplesmente dar uma sequência como se fosse... Pense numa máquina de calcular, uma calculadora. Você dá ali um 2 mais 2 mais 2. A máquina vai fazer cálculos para responder 6. A resposta da máquina vai ser 6. Dentro dessa máquina, ela não consultou tabuada. Ela não consultou uma tabuada que diz que se o usuário perguntar 6 mais 6 mais 6, a resposta é 2 mais 2 mais 2, a resposta é 6. Ela vai fazer computação, cálculos, para conseguir acertar aquilo. A diferença de uma máquina de calcular para o LLM é que a máquina de calcular ela é determinística. Toda vez que você coloca um input, né, 2 mais 2 mais 2, a resposta vai ser sempre idêntica, um 6. Com o LLM, nós temos variações estocásticas, variações aleatórias, que, embora a resposta vai ser sempre 6, né, nós teremos
centenas ou até milhares de formas diferentes de responder a mesma coisa, de responder 6. Pode ser o número 6, pode ser a resposta é 6, pode ser algo simplesmente uma afirmação, o que você está me perguntando, a resposta para isso é 6. Enfim, tem várias formas de responder 6 em termos de conteúdo, e ele nunca vai ser exatamente igual por conta do modo estocástico de funcionamento, né, que é um ponto também da característica dessa máquina de calcular textos, que são os LLMs. Pensando ainda na metáfora, não na metáfora, mas na lógica da máquina de calcular, você pega uma máquina de calcular numérica, começa a usar 2 mais 2 mais 2 igual a 6, 3 mais 3 mais 3 igual a 9. Você vai trabalhando com ela a noite toda. Quando você aperta o botão reset, ou seja, quando você zera a máquina, ela não vai lembrar do que você conversou antes. Você vai inaugurar uma nova conversa e tudo aquilo que você conversou vai ser esquecido pela máquina. Com o LLM é a mesma coisa. Toda vez que a gente aperta a ferramenta nova conversa, né, que é para a gente entender exatamente isso, esse botãozinho aqui, novo bate-papo, né, que tem no Claude, tem no ChatGPT, todos eles têm, a gente está resetando a conversa e começando tudo de novo. Então, se eu pergunto aqui, olá, meu nome é George e eu tenho... E meu aniversário é 1º de julho. Qual o meu signo? Uma vez que eu pergunto isso, essa conversa, a gente inaugura um contexto, é como se a gente estivesse perguntando 2 mais 2 mais 2, ela responde 6, a gente coloca mais 2, ela coloca 8. Né? Dentro da mesma conversa, ela vai entendendo o que a gente conversou antes. Então, se eu perguntar aqui, qual o dia do meu aniversário, ela vai claramente responder, porque dentro dessa conversa, a gente explicou para ela que o meu aniversário é 1º de julho. Se eu abro um novo bate-papo, é como se eu estivesse conversando com outra pessoa, né? Ou zerado a nossa máquina de calcular. A gente apertou o botão reset. Então, pergunto aqui, qual o dia do meu aniversário? A máquina claramente não vai lembrar porque resetou, né? Eu resetei a conversa, inaugurei uma nova janela de contexto. Então, é importante que a gente tenha em mente essa ideia, porque ela não está aprendendo com o uso. O modelo que a gente usa é sempre estático, é um conhecimento paramétrico, ou seja, os parâmetros eles são fórmulas estáticas que não vão se aprimorando com o uso. 2 detalhes aqui importantes, porque as pessoas mais avançadas vão perceber que em alguns momentos os LLMs consultam, né, a internet e, portanto, em alguns casos ela vai consultar base de textos, né, o que pode se chocar com essa informação que eu estou dando aqui, e em alguns momentos, alguns modelos vão memorizar algumas conversas passadas. Mas, mesmo nessas situações, o que nós estamos aqui, quando acontece isso, é porque a empresa que desenvolveu o modelo criou ferramentas externas que permitem que a máquina consulte a internet. Né? Que, inclusive, você pode dizer que não quero que consulte a internet, e a partir daí se torna um modelo tradicional sem consulta à internet. Né? E alguns modelos permitem que você consulte ou memorize informações de conversas passadas. Mais uma vez, não é da natureza do LLM, isso aí é um recurso externo, uma ferramenta que é oferecida pela empresa. Se você desabilita isso, nós voltamos à configuração originária, né, essencial do que é um LLM. Então, é importante que a gente diga isso, porque muitas coisas que eu vou afirmar aqui que se refere ao LLM tradicional não se aplica quando a gente pensa nos recursos externos. Então, quando eu digo o LLM, ele não consulta uma base de textos originalmente. Ele apenas consulta os seus parâmetros não são textos, são números. Quando eu digo isso, é porque eu estou me referindo ao modelo original, ao modelo na sua essência, sem ferramentas externas. E quando eu digo também que ele não tem memória, ou seja, ele não está aprendendo com o uso, eu estou me referindo ao fato de que quando a gente aperta uma nova conversa, você inaugura, né, do zero, você zera a janela de contexto, a não ser que você tenha habilitado
ferramentas de memória em que ele vai memorizar, ou seja, vai incluir automaticamente no contexto algumas informações que você pediu para ele memorizar. Então, mas é importante que a gente perceba que isso é um recurso adicional, não é da natureza do LLM. E aí, o mais importante é que a gente tem dentro do contexto, né, dentro da nossa máquina de calcular, a possibilidade de ensinar para a máquina através do contexto. Né? A gente inaugura uma conversa colocando lá textos, uma sequência de palavras, e a máquina vai calcular qual é a próxima palavra que ela vai continuar. E aí, dentro dessa sequência que a gente chama de janela de contexto, nós podemos inserir conhecimento para que a máquina aprenda, ou instruções para que a máquina aprenda. É a chamada aprendizagem através do contexto. Então, o nosso poder de usuário está nesse bloco inicial, né, que chama-se prompt, ou se chama contexto, ou se chama query, solicitação, instruções, em que a gente vai selecionar um pedaço desse contexto, porque ele é limitado, ele não é infinito, para ensinar a máquina a cumprir uma determinada tarefa. Só para explicar um pouco mais claro, o que a gente tem dentro da máquina é uma ferramenta que olhou vários textos da internet e conseguiu aprender padrões de linguagem que tornam elas extremamente habilidosas em prever qual é a próxima palavra. Isso não é difícil, né, se a gente pensar no que a máquina viu ao longo de tudo isso. Eu coloquei aqui um exercício bem básico para que a gente veja como não é difícil você conseguir adivinhar as palavras que estão escondidas. Literalmente, o treinamento da máquina é assim. Você dá vários blocos de textos em que você vai esconder algumas palavras, ou alguns tokens, para ser mais precisos. Mas a gente não precisa, por enquanto, se preocupar com a ideia de token. Vamos pensar em palavras. E o papel da máquina é tentar ler, né, os padrões de linguagem do passado para conseguir adivinhar qual é a próxima palavra, qual é a palavra que se encaixa dentro desse contexto que está escondido, né, que está desaparecido. Na medida em que a máquina vai se aprimorando, ela consegue fazer isso. Então vamos lá, eu vou ler esse texto, porque é um texto muito didático também para explicar esse mecanismo. Os LLMs tiram vantagem do fato de que os dados da linguagem fluem em ordem sequencial. E aí eu peço perdão pelo tamanho, mas é uma cópia de um livro, né? Cada unidade de informação está, de alguma forma, relacionada a dados anteriores em uma série. Os modelos leem números grandes de frases, aprendem uma representação abstrata das informações contidas nelas e então geram uma previsão sobre o que virá a... Aqui eu acredito que todo mundo consegue perceber que, quando ela fala os modelos leem números grandes, provavelmente é bastante, muitos, bem grandes, muito grandes, né? Então, a resposta aqui a palavra escondida, que a gente consegue prever analisando o contexto, é muito. Né? A gente presta atenção no que foi dito e percebe números grandes. Então, provavelmente é um advérbio de intensidade, né? Muito grandes. Então, gera uma previsão sobre o que virá a seguir, né? Eu acho que a única palavra que cabe aqui é seguir. Não, a seguir. O desafio está em projetar um algoritmo que saiba onde olhar, em busca de sinais em determinada frase, né, que é um mecanismo de atenção, ou seja, ele não calcula exatamente tudo, ele consegue perceber dentro de um contexto quais são as partes relevantes para que ele consiga prever qual é aquela palavra que está faltando, que é a palavra que vai continuar. Né? Quais são as palavras-chave mais salientes? E como elas se relacionam umas com as outras. Na IA, essa noção é comumente chamada de atenção, o mecanismo de atenção, que é a base de tudo. É um texto do Google chamado Attention is All You Need, em que ela descobriu que se você coloca um bloco para que a máquina adivinhe qual é a próxima palavra, sem estabelecer mecanismo de atenção, você não vai conseguir poder computacional suficiente para que a máquina consiga processar tudo igualmente. Então, ao invés de você pedir para a máquina processar todo o texto, você ensina a máquina a prestar atenção no que é relevante e calcular com base naquilo que é relevante, diminuindo o peso, a importância daquilo que não é tão relevante. Inclusive, é o que nós fazemos, por exemplo, quando nós analisamos um processo judicial. Se a gente pega uma petição de 50 páginas, nós vamos dar peso maior
aos fatos, vamos olhar com mais atenção os fatos e o pedido. Então, a gente faz isso de modo até automático, intuitivo. Muito provavelmente, a máquina também aprendeu a fazer esse tipo de leitura quando começou a treinar usando essa técnica. Quando um grande modelo de linguagem ingere uma frase, ele constrói o que pode ser considerado um mapa da atenção. Primeiro, ele organiza os grupos de letras ou sinais de pontuação que ocorrem comumente em tokens. Token, para ser... A gente vai ver o que é exatamente, mas são... ao invés de a gente pensar em vocabulário, em letras, ao invés de a gente pensar em sílabas, né, que o ser humano pensa olhando a sílaba e transformando a sílaba no sentido até fonético, né, A, E, I, O, U, Dada, Di, Dodu, a máquina não pensa por esses blocos silábicos ou de vogais. Ele consegue mapear padrões de linguagem, né, e ele transforma esses padrões em números que vão funcionar como uma espécie de identificador, um vocabulário de identidade de cada parte da palavra, né? E aí, portanto, ao invés de ele trabalhar com um vocabulário de 23 letras, ele trabalha com um vocabulário que mistura, né, que analisa, por exemplo, 15 mil tokens. Então, a base dele não é a letra, não é a sílaba. São tokens, né, que são representações numéricas dessas letras, desses sílabas que se repetem com mais frequência na linguagem para formar palavras. Então, vamos lá. Tokens, algo como sílabas, mas, na verdade, somente amontoados de letras que ocorrem frequentemente e que tornam mais fácil o processamento da informação. Vale, tananã, que os humanos fazem isso com palavras, é claro, mas o modelo não usa nosso vocabulário. Ele cria um novo vocabulário de tokens comuns que o ajuda a localizar padrões em bilhões e bilhões de tananã. O vale ali vale notar, vale ressaltar, né, vale enfatizar. Então, pode ser várias palavras que cabem, né? E isso é importante que a gente diga, porque quando o modelo está processando qual é a próxima palavra, ele nunca vai naquela mais óbvia necessariamente. Ele pode escolher uma entre várias opções e é por isso que a gente tem a ideia de aleatoriedade, do modelo não determinístico. Então, vale notar, acredito eu, né, pelo tamanho aqui, vale notar que os humanos fazem isso com palavras. E ele cria um novo vocabulário de tokens comuns que o ajuda a localizar padrões em bilhões e bilhões de... Né, já está ali uma dica de um C, então provavelmente é caracteres ou documentos ou textos, né, bilhões e bilhões de documentos. Eu ia dizer caracteres, mas que caberia também, mas aqui a ideia de documentos. Então, no mapa da atenção, cada token tem algum relacionamento com todos os outros tokens antes dele e para cada frase dada. A força desse relacionamento descreve algo como a importância do token em cada frase, naquela frase, né? Não sei exatamente o que é que está aqui, naquela frase. Na prática, o LLM aprende em quais palavras prestar atenção. Então, essa é a lógica do modelo, né? Ele consegue ver um contexto, presta atenção em quais são as palavras relevantes e prevê, calcula qual é a próxima palavra que se encaixa naquela continuação de palavra. E aí, portanto, essa é a lógica dos LLMs que fazem com que esses modelos se tornem tão poderosos. Basicamente, eles simplesmente conseguiram desenvolver uma máquina de calcular que aprendeu padrões de linguagem e que calcula qual é a próxima palavra. E ele faz isso, vamos aqui mostrar mais um slide, porque o próximo slide ele vai ser muito ilustrativo de tudo isso em ação. Ele faz isso de modo autorregressivo, como a gente vai ver. Então, se a gente olhar um LLM, se a gente olhar o modo básico do LLM, a gente tem um input, que é como se fosse dentro da nossa máquina de calcular o que a gente escreve lá naquela telinha, 2 mais 2 mais 2. A máquina vai fazer, o LLM, né, ele vai fazer o cálculo computacional de qual é a próxima palavra que vai continuar aquela sequência e vai dar o seu output em formato de texto. Então, isso mostra que os LLMs, literalmente, são máquinas de calcular não determinísticas que geram uma palavra ou um token de cada vez. E essa busca ela é baseada numa probabilidade semântica, numa probabilidade de continuar aquela frase de modo a fazer sentido semântico.
o fazer sentido semântico não quer dizer que é factualmente verdadeiro, é apenas que se encaixa dentro de uma lógica semântica. Por exemplo, imagine a seguinte frase: existem muitos elementos que podem demonstrar que a Terra não é redonda, porque nós não caímos, não vimos angulação, não dá para ver, portanto, a Terra é plana. Essa frase, a Terra é plana, dentro de um contexto que eu acabei de dizer, faz todo sentido, né? Eu criei um contexto, pedi para a máquina continuar e ela continuou com a frase, portanto, a Terra é plana. Essa frase ela é semanticamente correta, factualmente, probabilisticamente, do ponto de vista semântico, faz sentido, mas não faz sentido do ponto de vista factual, porque a Terra, de fato, é redonda. Então, a máquina ela consegue ter uma correção semântica que não corresponde necessariamente a uma correção factual. E essa continuação ela é autorregressiva. A palavra que a máquina prevê vai entrar no cálculo da atenção para ela continuar a próxima palavra. Então, se eu peço para a máquina, escreva um texto sobre liberdade de atenção, sobre liberdade de expressão, a máquina vai dizer, a liberdade de expressão ela tem várias possibilidades, é um princípio, é um valor, é um pilar, é um direito? É um direito. A partir daqui ela tem uma multiplicidade de opções. Fundamental, essencial, importante, relevante, é um direito fundamental. A palavra que ela vai criando vai entrando no bloco da janela de contexto, vai entrando nessa sequência e, portanto, vai funcionando autorregressivamente como um mecanismo de continuação semanticamente possível e plausível daquele texto. É por isso que ela produz textos convincentes, mesmo dando informações falsas, porque o convencimento está muito relacionado à semântica, à coerência semântica. Por exemplo, se eu digo a frase, existem muitas provas contra Rodrigo. Rodrigo foi reconhecido, Rodrigo foi baleado, Rodrigo confessou. Portanto, Rodrigo a palavra que se encaixa aqui semanticamente é culpado. Dentro desse contexto, a palavra inocente não cabe. Não há uma probabilidade semântica de dentro desse contexto que eu narrei, que Rodrigo seja inocente. Porque eu iniciei o contexto falando que tem provas contra Igor, né, e, portanto, contra Rodrigo, e, portanto, Rodrigo é culpado. Se eu mudar a lógica e dizer, agora vamos falar de Igor. Em relação a Igor, existem algumas provas de culpa e algumas provas de inocência. Prova de culpa, ele foi baleado, ele foi reconhecido, né, mas estava em outro hospital, longe do local do crime. Prova de inocência é que ele tinha um vídeo demonstrando que ele estava em outro local no momento do crime. Portanto, Igor Nessa frase, é muito parecido do ponto de vista semântico encaixar a palavra culpado ou inocente. A máquina ela vai ter uma escolha aleatória sobre qual vai ser a palavra que vai se encaixar, e se ela escolher a palavra culpado, as palavras que vão se completando subsequentemente, elas vão funcionar com base naquela palavra que a máquina escolheu, que no caso é culpado. Então a máquina vai conseguir produzir um texto convincente dizendo que Igor é culpado porque ela escolheu essa palavra e, portanto, ela vai enquadrar o restante do texto dentro dessa lógica de que Igor é culpado. E vai ser muito convincente, você vai acreditar no que a máquina está dizendo. Já se a máquina, por uma questão de escolha aleatória, já que semanticamente a palavra inocente também cabe, se ela escolheu a palavra inocente, ela vai continuar a sequência enquadrando a sua resposta de modo a fazer sentido e a mostrar que Igor, de fato, é inocente. Então, essa é a lógica da máquina, a busca de um padrão semântico. As palavras escolhidas vão condicionar as escolhas subsequentes, né, por meio de enquadramento que é feito. Ainda dentro dessa primeira lição, né, de como os LLMs pensam e funcionam, é importante a gente retornar àquela ideia da compressão, né, de que o parâmetro que está dentro do modelo, ele não é o conhecimento original, ele não é o conhecimento do treino. Ele é um conhecimento comprimido, ele é uma essência, uma síntese ou um esquema para conseguir detectar padrões de linguagem. Então, basicamente, o que a máquina faz é o seguinte, né? Você tem uma máquina que não sabe nada.
que não tem nenhum padrão. É uma máquina que tem fórmulas estatísticas, mas não tem nenhum dado, não tem nenhuma informação. Então, o que é que você vai colocar? Você vai colocar um monte de textos dentro dela para ela detectar, por meio daquela descoberta de quais são as palavras que estão faltando, né, quais são os padrões que funcionam como técnica para prever qual é a próxima palavra de uma sequência. Você coloca dentro dela bilhões de textos. Quanto mais melhor, né? Não necessariamente quanto mais melhor, porque pode ter poluição, pode ter texto que não é relevante, pode ter... Quanto mais textos de qualidade, melhor, né? Eu acho que seria melhor, a frase é essa. Então, imagine que você tem uma biblioteca com textos de altíssima qualidade, você coloca dentro da máquina. O que é que essa máquina vai fazer? Ela vai processar cada palavra dentro das suas relações com outras palavras, na posição que ela está na frase, na sequência, dentro de um texto. E a máquina, ela vai começar a descobrir que, por exemplo, quando a palavra rei aparece junto com a palavra mulher, é porque nós estamos diante de uma rainha. A palavra rei mais mulher é igual a rainha. Ela começa a fazer essas conexões entre as palavras, né? E ela começa a perceber que era uma vez um rei que morava em a máquina começa a perceber que os padrões aqui que se encaixam é um substantivo masculino, não pode ser feminino, porque a palavra está relacionado a algo masculino, e vai ser alguma coisa relacionada a lugar, porque morar é um lugar que é um verbo que se refere a lugar. Portanto, ela vai tentar completar com alguma palavra que se encaixe nesses critérios. Pode ser, era uma vez um rei que morava em um reino, em um castelo, em um casebre, né? Várias palavras se encaixam, algumas com mais plausibilidade, né, de ser verdadeira, né, de serem verdadeiras, outras com menos plausibilidade. Ela vai escolher uma que não necessariamente é a verdadeira, mas que é possível que seja verdadeira, né? O nome do meu cachorro de estimação é... Ele vai provavelmente dizer Totó, Rex, vai colocar algum nome, né? Dog, algum nome desse tipo, e dificilmente ele vai colocar geladeira, né? O nome do meu cachorro é geladeira. Ninguém coloca o nome de um cachorro de geladeira. Pode ser que seja verdade, pode ser que por acaso o meu cachorro se chame geladeira, mas em termos de semântica, é muito implausível que a palavra que continua essa sequência seja geladeira. Então, no que nós temos aqui no final, é uma rede neural, né? É como se fosse um arquivo zipado, né? Que contém bilhões e bilhões de parâmetros numéricos, de fórmulas matemáticas para prever o próximo token, que conseguem gerar textos similares àqueles que foram vistos durante o treinamento. É como se a gente tivesse, né, uma xerox, uma visão fragmentada, uma visão borrada do texto original, e a gente consegue ter uma ideia do texto original, mas nunca uma cópia fiel, porque é uma compressão com perda. A gente comprimiu esse arquivo obteve uma noção semântica daquilo que ele viu durante o treinamento, mas na hora que a gente tenta regurgitar ou voltar para o tamanho original, a gente não consegue, vai ter perda. É igual o cérebro humano. Eu leio a Constituição 10 vezes. A minha memória para a Constituição, ela não é uma memória fotográfica, ela é uma memória de compreensão conceitual. Então, eu consigo explicar várias partes da Constituição. Alguns artigos que eu vi com mais frequência, eu consigo até, talvez, dizer decorado, né, literalmente o texto. Mas eu não vou conseguir reproduzir literalmente toda a Constituição. Vou conseguir reproduzir a ideia central. Alguns direitos fundamentais que eu vi lá no artigo 5º, os princípios que estão no início da Constituição, a parte da administração pública que a gente lê com mais frequência, os limites condicionais ao poder de tributar, né, que é lá pelo artigo 150. Então, a gente tem uma noção do que está na Constituição, de alguns conceitos, porque a gente leu, né, na faculdade de Direito, e até hoje a gente lê, mas a nossa memória ela não é fotográfica. Ela é uma memória fragmentada. Só para que a gente entenda o que é um token, né, aqui também, mais uma vez, não se preocupe com a letrinha, né, ela é de propósito para não ser lido.
nós vamos jogar dentro se a gente quiser treinar um LLM, né? Por exemplo, eu quero criar do zero um ChatGPT. Então, basicamente, eu vou selecionar os textos e o que nós, seres humanos, enxergamos é isso daqui. São letras, sílabas, frases, parágrafos que vão se conectando em uma lógica que foi extraída de documentos, foi extraída de textos, de livros, de artigos, né? E o ser humano enxerga desse jeito e codifica a informação desse jeito. Então, nós conseguimos transformar isso daqui em fonemas que vão entrar na nossa cabeça e a gente vai ter uma imagem, né, do que está no texto graças a essas sílabas, esses símbolos, que é o que o nosso cérebro consegue decodificar. Para a máquina, ela não usa sílabas, ela usa tokens. Então, ela transforma tudo aquilo ali em representações numéricas, que são identidades de cada sílaba, de cada pedaço de palavra. Algumas delas se repetem, alguns padrões se repetem. Por exemplo, a letra A vai se reproduzir bastante. Só que, veja bem, a máquina ela não pensa por sílabas, ela não pensa por letra. Ela pensa por número e por blocos de palavras e letras. Por isso, aqui eu vou fazer aqui uma brincadeira, né, que é bem conhecida. É por isso que se a gente colocar aqui no nosso LLM, eu vou tirar da internet, colocar para não pesquisar na internet. Se eu colocar aqui, qual o nome, vou dizer diga bem rápido, qual o nome do Beatle que não tem a letra A? Aqui ele pode acertar, né? Tem probabilidade, mas por que isso aqui é uma tarefa difícil para a máquina? Deixa eu ver se ela colocou Ringo Starr, né? E Ringo Starr tem a letra A no nome, né? A resposta correta seria John Lennon, né, que não tem a letra A. Por que acontece isso? Porque se eu vier aqui no nosso leitor de tokens, no sistema da máquina, o LLM ele não está vendo letras, ele não está vendo sílabas, ele está vendo tokens. E dentro da palavra Ringo Starr, não tem o token que corresponde à letra A, né? E, portanto, ele erra por isso. E eu vou já dizer como é que a gente faz com que ele acerte, né? Eu vou aqui no Tokenizer, que é uma ferramenta do ChatGPT, da OpenAI, que nos ajuda a enxergar os tokens. Então, eu vou colocar aqui dentro desse bloco a palavra Ringo Starr, e aqui embaixo a letra A e aqui a letra A. Então, a palavra Ringo, se a gente olhar a palavra Ringo, ela representa 7 tokens. Aliás, representa 5 tokens. Tem um token do R, tem o ING é uma, e o Star, né, com R, é outra. Né? Eu acho que deve ter algum token aqui que quebra a palavra Star. E a palavra A tem um determinado token, letra minúscula, a letra A, né, tem um determinado token e o A maiúsculo tem outra. Se eu mostrar a identidade disso daqui, a gente vai ver que o A minúsculo é o 198 e o A maiúsculo é o 32. Né? Portanto, isso aqui é a palavra Ringo Starr. Se a gente olhar a palavra Ringo Starr, não tem 198, que é a letra A minúscula, e não tem 32, que é a palavra letra A maiúscula. Então, para a máquina, a palavra Ringo Starr não tem a letra A. Ele não está enxergando dentro da palavra a letra A. Mas se eu colocar aqui, né, eu vou pegar esse mesmo comando e pedir pense passo a passo, que aí a gente já vê com a lógica da máquina é um pouco diferente. Aqui a chance de ele acertar é bem maior, porque ele consegue decompor e aí vai colocando aí de modo muito mais no primeiro nome, né? Eu quero saber, ele colocou no primeiro, né, John, George, Ringo, mas eu quero saber e no sobrenome, que é só o John Lennon, né, que não tem a letra A no sobrenome. Mas aí agora ele consegue pensar, porque agora ele decompõe a resposta e consegue dar uma resposta melhor, mostrando que os LLMs pensam através de tokens. É outra ideia que a gente vai trabalhar bastante. Então, sintetizando esse primeiro mandamento, que talvez seja o mais importante para entender a lógica dos LLMs, nós estamos diante de máquinas de calcular que recebem inputs textuais do ser humano
e trazem de volta respostas textuais. O ser humano ele entrega texto e recebe texto. Só que dentro da máquina, o que ela faz é transformar esses textos em identidades numéricas, tokens, calcular, né, a relação entre esses tokens dentro de fórmulas estatísticas ultra complexas e entregar na resposta, no output, tokens. Só que ela transforma depois esses tokens em textos. E aí o que nós enxergamos são textos, mas dentro da máquina o cálculo que ela faz é todo baseado nisso daqui, nessa informação, né? E é isso que a máquina faz. Então vamos para a nossa segunda lição, porque a gente vai entrar no conceito, talvez, um dos mais importantes para usar os LLMs, que é o conceito de janela de contexto. A janela de contexto, ela é o superpoder e a criptonita dos LLMs, ou seja, ela é o que garante o potencial da máquina e também o que garante as falhas, os defeitos. A gente precisa dominar a janela de contexto, tanto conceitualmente como na prática, porque ela vai funcionar quase como a nossa janela, com a nossa mesa de trabalho, né? É o que a gente consegue colocar dentro do LLM para trabalhar bem. Mais do que isso, a gente vai perder a possibilidade de trabalhar organizadamente e a máquina vai se perder também. E menos do que isso, a gente não vai conseguir ter informações suficientes para a máquina produzir informação. Então, o que é exatamente a janela de contexto? A janela de contexto é a quantidade de texto, né, de palavras, que a máquina consegue prestar atenção ao mesmo tempo para prever qual é o próximo token. A gente falou que a gente está lidando com a máquina de calcular. Essa máquina de calcular, ela tem um poder computacional limitado, como também as máquinas de calcular possuem. Se você pegar uma máquina de calcular caseira, começar a colocar números complexos, ela vai travar, ela não vai conseguir calcular coisas muito avançadas. Tanto porque não vai caber no seu input, você não vai conseguir colocar tudo isso aí na telinha que aparece lá na frente, quanto no cálculo dela, ela vai ter um limite de quantidade de cálculos que ela consegue realizar. Se você quiser partir para cálculos mais complexos, você tem que pegar calculadoras mais avançadas ou computadores mais avançados que conseguem fazer cálculos mais poderosos. Com os LLMs é a mesma coisa. Cada um tem um poder diferente e esse poder é delimitado pela janela de contexto. Duas metáforas para a gente entender o conceito de janela de contexto. Primeira metáfora da caminhada. Imagine que você está iniciando uma caminhada. Você vê lá longe que tem muito material, mas você não enxerga direito. Tem muita paisagem que parecem bonita, cachoeiras, florestas, montanhas. Você está vendo ali apenas no horizonte. Aí você começa a caminhar. Você vai se aproximando, o seu contexto vai ficando mais rico, você vai conseguindo enxergar mais coisas, você vai encontrando coisas mais belas. O seu contexto melhora. Mas quando você começa a olhar para trás, você começa a sentir que aquelas paisagens que você estava vendo no começo, elas desaparecem. As pegadas que estavam no chão, elas vão desaparecendo. Ou seja, você vai perdendo fragmentos da informação que vão ficando, né, pelo caminho. Com a janela de contexto é a mesma coisa. A gente inicia uma nova conversa, é uma paisagem nova, não tem nada, não tem informação. A gente precisa ir caminhando, ou seja, precisa ir conversando com a máquina, construindo contexto, gerando tokens e palavras para que a máquina consiga ver melhor, enxergar mais coisas. Mas ao mesmo tempo que essa conversa vai se alongando e vai ficando mais rica para frente, ela vai perdendo informações para trás. Ou seja, se a gente trabalhar com um contexto pequeno, né, uma máquina com uma janela de contexto pequena, na medida que a gente vai colocando informação nela, ela vai perdendo a lembrança, a memória ou a visão, né, o poder de atenção daquilo que vai ficando no começo da conversa. Outra metáfora que a gente pode usar é a da mesa de trabalho, que eu já mencionei. A ideia de que o LLM é uma máquina de calcular em que ela funciona como uma mesa de trabalho, né? Você coloca aqui uma mesa de trabalho e você começa a colocar papel e consegue prestar atenção nesse papel. Ela vai ter uma capacidade, por exemplo, de você colocar 100 folhas na sua frente, né? 100 folhas de papel na sua frente com informações e você vai conseguir ler e enxergar tudo isso. Mas na medida em que você vai colocando mais folhas, aquelas outras que estavam na mesa vão ficando embaixo. E aí você vai perder a capacidade de enxergar aquilo ali.
né? Então, os LLMs ele tem essa limitação, que é justamente a janela de contexto. A máquina ela enxerga uma janela limitada, ela não tem o poder de olhar tudo, ela olha só parte e vai esquecendo aquilo que fica para trás. A lógica é que o contexto é rei. O controle do contexto, você ter a curadoria do contexto, entender a lógica da janela de contexto vai fazer toda a diferença na sua forma de usar os LLMs. Se você utiliza muito contexto longo, a gente vai ver que vai haver uma degradação. É um mecanismo de distração poluir. É como a sua mesa de trabalho vai ficar com muita informação e você vai perder aquilo que é relevante. Já se você trabalha com pouquíssima informação, ou seja, não dá o contexto suficiente, a máquina não vai ter o potencial de dar respostas poderosas. As respostas serão genéricas, superficiais, com pouca profundidade, você não vai encontrar o que você quer. O segredo aqui é nessa caminhada que você vai fazer junto com o LLM, se coloque no contexto aquilo que é essencial. É como se fosse, mais uma metáfora, a metáfora do mochileiro. Se a gente for fazer uma caminhada no Caminho de Santiago, por exemplo, vai passar vários dias caminhando. Você não vai colocar na sua mochila um monte de livros, você não vai colocar na sua mochila computador, você não vai colocar na sua mochila coisas que não são relevantes para aquela caminhada, né? Porque se você fizer isso, você não vai conseguir caminhar, não vai conseguir chegar até o final, você vai cansar, vai ter um desempenho fraco. Já se você não colocar tudo, não colocar água, não colocar dinheiro, não colocar roupas básicas, você vai sentir frio, vai sentir calor, você vai ter problema de fome, enfim, você não vai conseguir dormir bem, vai dormir no relento e tudo isso, portanto, vai prejudicar o seu desempenho. Então, o segredo é ter esse equilíbrio de colocar apenas informações relevantes. Nós vamos ver daqui a pouco, né, que a ampliação do contexto ela costuma ser boa, mas tem uma contrapartida. Quanto mais contexto você der, mais poder computacional a máquina tem que fazer, por isso mais lento fica a sua resposta. E, em alguns momentos, quando ele começa a chegar no limite da janela de contexto, vai perdendo a precisão. Então, quando você coloca um texto de 200, 300 páginas, não é tão preciso em termos de extração de informação, de qualidade, de precisão, quanto você colocar 100 páginas, por exemplo, né? Ele consegue enxergar melhor 100 páginas do que 300 páginas. Só que isso varia. E aqui esse quadro ajuda a gente a entender um pouco qual é a evolução do poder computacional das máquinas através de uma noção do que é uma janela de contexto. E aqui eu estou pensando nos LLMs simples, nos assistentes básicos. Nós vamos falar daqui a pouco, né, que nós temos mecanismos para ampliar a possibilidade de anexos de conhecimento, mesmo dentro de contextos limitados, né? Técnicas como RAG, técnicas como agentes, né, que trabalham em paralelo, mas eu não quero falar disso agora. Imagine um modelo simples, uma máquina de calcular simples, que você trabalha com ela, e que ela tem um poder computacional limitado. Lá em 2023, quando a gente trabalhava com ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, a nossa janela de contexto era mínima, era de poucas páginas, 5, 10 páginas. O que significava que se a gente colocasse uma petição inicial de 5 páginas e depois colocasse uma contestação de 5 páginas, ela já não lembrava mais do que estava na inicial. Era realmente bem limitado o uso da ferramenta para algumas tarefas de análise mais robustas. Isso vai mudar em 2024. Em 2024, a gente consegue ampliar nossa janela de contexto para um livro de 200 páginas, 150 páginas. Então, a gente já consegue colocar lá um processo de 100 páginas e a máquina vai conseguir analisar com mais qualidade aquele conteúdo do que antes, né? Quando a gente tinha apenas uma janela bem curtinha. Um detalhe importante aqui dessa questão é que quando a gente fala em janela de contexto, a gente tem que pensar no input e no output. Então, se eu tenho um modelo, né, que tem uma janela de contexto de 128 mil tokens, eu vou colocar aqui 100 páginas. Né? Vou colocar 100 páginas, um pouco mais, mas eu vou colocar 100 páginas para arredondar. Então, imagine que eu tenho um modelo que a gente consiga trabalhar com 100 páginas numa janela de contextos. Se eu coloco 90 páginas e a máquina produz uma resposta de 10 páginas, eu já esgotei o contexto. Então, a partir do momento que eu continuar a conversa a partir daqui, ela vai ter uma degradação das informações que estão no início. Por isso que quando a gente trabalha com janela de contexto,
não adianta a gente trabalhar no limite da capacidade da máquina. A gente tem que trabalhar mais ou menos na metade da capacidade da janela de contexto para que ela consiga, na continuação da conversa que a gente vai ter, né, ter mais poder de computação dentro daquilo. A partir de 2025, o nosso contexto se amplia consideravelmente. A gente começa a trabalhar com modelos mais robustos, né, de 200 mil tokens, de 2 milhões de tokens, aumentando aí a capacidade para blocos de até 5 livros, 1000 páginas. Só que a gente vai ver daqui a pouco que isso é um pouco ilusório, né? Mesmo quando a gente trabalha com modelos mais robustos que conseguem ter uma janela de contexto maior, vai haver uma degradação do contexto, porque nas técnicas para conseguir analisar blocos muito grandes de textos, acaba tendo perda também de informação, como a gente vai ver logo mais. E 2026, a promessa que se tem, né, são janelas mais robustas ainda. Não vou dizer janelas infinitas, porque é poder computacional e poder computacional sempre vai ter limite. Mas a gente consegue ter máquinas com mais poder computacional, portanto, LLM simples com mais janela de contexto e técnicas para destilar a informação e o conhecimento e transformar blocos longos de textos em textos menores. E não só isso, fazer com que modelos trabalhem em paralelo para olhar partes diferentes do documento. Então, hoje a gente consegue trabalhar com textos maiores, graças em grande parte a essas técnicas. O Notebook LM, que é uma ferramenta incrível do Google, ele trabalha mais ou menos assim. Você consegue colocar 50 livros lá dentro e, ao invés de ser um modelo só olhando tudo, ele trabalha em paralelo, né? Vários modelos vão olhar partes diferentes e extrair informações para dar a resposta. Mas cada um desses modelos, individualmente falando, está limitado à janela de contexto que é usado no modelo do Notebook LM, se não me engano, é o Gemini, que é até uma janela de contexto bem longa, de 2 milhões de tokens, 1,5 milhão de tokens. Mas é importante que a gente diga que mesmo quando a gente trabalha com esses blocos grandes, nós vamos ter que ter em mente aquele equilíbrio que eu falei do mochileiro. Não adianta a gente querer colocar dentro dos LLMs todo o conhecimento do mundo, porque isso gera simplesmente poluição. Lembre-se, a gente trabalha com a máquina de calcular, que tem um poder computacional limitado, e o nosso poder é ensinar a máquina através do contexto. A gente tem um bloco ali, eu coloco, né, de 10 a 15 páginas de instrução, talvez um pouco mais, né, vou colocar 20 páginas de instrução, em que a gente vai ensinar a máquina a fazer alguma coisa, alguma tarefa, alguma metodologia de análise, alguma metodologia de escrita, né, e paralelamente a isso, nós temos uma parte do nosso input, do nosso contexto, para colocar conhecimento, que pode ser um conhecimento que a gente coloca todo no contexto, ou pode ser técnicas em que ela vai consultar apenas por necessidade. Mas ainda assim a gente tem que ter a noção do mochileiro. Não podemos colocar nem instruções exageradas, que a máquina não vai conseguir cumprir, nem contextos excessivamente longos. Uma maior janela de contexto implica um maior poder computacional. Nós temos também maior potencial de usar a máquina, né, de modo inteligente usando engenharia de prompt e também engenharia de contexto. A engenharia de prompt é a habilidade de você dar instruções poderosas para a máquina. E a engenharia de contexto é a habilidade de você construir uma base de conhecimento essencial, relevante, destilada, para que a máquina consiga extrair conteúdo relevante e, a partir daí, criar respostas melhores. Nós temos também, como eu já falei, mecanismos de armazenamento e recuperação de informações mais inteligentes, base de dados que a gente oferece para que a máquina consulte sob demanda, e temos os modelos multiagentes que eu falei, né, que trabalham em paralelo ou em sequência para conseguir fazer tudo isso com mais qualidade. Isso não altera a natureza do LLM como limitado pela janela de contexto, mas consegue que a gente realize mais tarefas e tarefas melhores dentro, né, de modelos que trabalham, por exemplo, em equipe. Outro ponto que eu queria trazer aqui é o conceito da degradação de contexto, porque esse é um dos erros comuns. Outro erro comum vai ser a lógica dos anexos, que a gente vai trabalhar logo mais, que é o fato de que muita gente acredita que o contexto explícito do modelo, divulgado pelo modelo, corresponde a uma precisão de 100% de acerto. Ou seja,
Se eu uso um modelo que diz que tem 100 páginas de janela de contexto e eu coloco um livro de 100 páginas, ele vai acertar, ele não vai errar, não vai alucinar. Não é bem assim. Todo modelo sofre aquilo que a gente chama de degradação do contexto. Quando ele se aproxima do limite de contexto, ele começa a cair performance, e um dos experimentos que se fazem, que se faz para medir isso, é o de procurar uma agulha no palheiro. Basicamente, você coloca um texto gigante, um texto longo, um contexto longo, e dentro desse contexto você coloca uma informação ali bem específica. Você coloca o CPF do João da Silva é 333456, né? Aí você faz uma pergunta para a máquina, qual é o CPF do João da Silva? E dá esse contexto. Quanto mais contexto você dá, maior vai ser a dificuldade da máquina de encontrar aquela agulha no palheiro. E a gente vê aqui, de um modo geral, os modelos eles trabalham bem ali até 100 tokens, 100 mil tokens, e depois tem uma degradação grande de contexto. Isso não se aplica aos modelos que trabalham em paralelo, nem se aplica ao RAG, a técnica de você colocar busca semântica. Só que o RAG vai ter outros problemas, como a gente vai colocar lá na frente, dentro da nossa aprendizado escalonado, nosso modo de aprender escalonado, não se preocupe com isso agora, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá. Então, vamos passar para o mandamento número 3. A ideia de que os LLMs pensam através de tokens e que os inputs vão determinar a qualidade dos outputs. Inputs nobres geram outputs nobres, inputs pobres geram outputs pobres. Entender isso é a lógica para você usar bem a ferramenta, É a lógica de que você tem o poder dentro da engenharia de prompt para poder conseguir construir instruções poderosas de qualidade. Quando a gente diz que os LLMs pensam através de tokens, a gente está dizendo que ele precisa produzir tokens para dar respostas melhores. Ele precisa cuspir contexto, cuspir informação, gerar contexto para melhorar o seu contexto, para melhorar a sua resposta. O token, a gente já viu, é como se fosse um bizu. É um esquemazinho em que a máquina vai transformar um vocabulário, letras em números, em identidades numéricas, para facilitar o cálculo da máquina. O token transforma padrões, o LLM, a máquina, transforma padrões comuns em um vocabulário próprio, como se fosse uma técnica mnemônica para aprender padrões de linguagem. Então, ao invés de decorar letras ou decorar sílabas, ela consegue decorar primeiro quais são os pares mais comuns de sílabas e palavras que se aproximam, e a partir daí vai construindo um vocabulário, que pode ser de 10 mil, de 15 mil identificadores para cada uma dessas palavras. Então, a palavra, o dá, o dá pode significar um token, o dado pode significar um outro token, não necessariamente o dá. Então, ela consegue identificar isso e transformar essas palavras em tokens. E ela precisa de bons tokens para pensar melhor. Tokens de qualidade elevam a resposta. E a gente fala token, porque a máquina lê token, mas para nós seres humanos, é melhor a gente pensar na analogia das palavras. A gente trabalha por palavras e não por sílabas, não por letras. O nosso modo de organizar ideias, pensamentos, é por conceitos que são palavras. A gente não quebra as palavras em sílabas. A gente cria na nossa cabeça o conceito de liberdade, o conceito de igualdade, o conceito de casa, o conceito de carro. Então, as palavras é que é melhor para nós. Então, a lógica é que palavras de qualidade geram palavras de qualidade, respostas de qualidade. E aí, por isso que instruções poderosas costumam fornecer respostas mais poderosas. A metáfora que eu vou trazer aqui, para a gente entender essa lógica, que é uma metáfora muito visualmente clara, é a metáfora da caixinha de música e a do oceano. A metáfora da caixinha de música é a seguinte, imagine que o LLM seja uma máquina de calcular que produz música. O usuário dá uma melodia, a máquina vai calcular como é que continua aquela melodia. Então, se eu entrego para a máquina algo como atirei o pau no gato, a máquina vai continuar algo como Dona Chicacá admirou-se.
né? Ela continua a música, né, a sequência, com a mesma complexidade, o mesmo padrão, a mesma lógica, a mesma melodia, o mesmo ritmo que o usuário inicia. Então, o início da sequência dada pelo usuário vai estabelecer qual vai ser a continuação da sequência que a máquina vai produzir. Se o usuário inicia com a Nona Sinfonia de Beethoven, a máquina vai continuar a sequência com o mesmo nível de complexidade, profundidade, qualidade, ritmo, melodia da Nona Sinfonia de Beethoven. Então, por isso que tokens nobres, palavras nobres, vão gerar outputs nobres, né? Essa é a lógica de usar corretamente os LLMs. A outra metáfora é a do oceano. Imagine que você colocou dentro da máquina um monte de livros, né, como a gente viu lá, blocos de livros, e você colocou para que ela aprendesse padrões desses livros. Dentro dessa biblioteca, você vai ter as obras escritas pelas mentes mais geniais do planeta. Obras clássicas da literatura, artigos científicos, teses de doutorado, pessoas que pensaram profundamente para escrever aquilo. Pessoas que escreveram com qualidade, né, que escreveram textos incríveis, que escreveram material que impressiona qualquer um, cognitivamente e estilisticamente. E também, dentro dessa mesma biblioteca, você colocou um monte de livro mais superficial, livros bobinhos, conversas de comentários de blogs, de fóruns de baixo calão, músicas pobres, letras sem sentido, né? Então, a gente tem algo como as músicas do Chico Buarque concorrendo com músicas de baixa qualidade, né? A fórmula que você tem para conseguir pescar dentro desse oceano os melhores textos, os melhores peixes, os peixes mais nutritivos, é direcionar a sua vara por meio do prompt para aquelas áreas da rede neural onde estão os textos de qualidade. E você faz isso por meio de palavras, ativando na rede neural as palavras em que você vai encontrar apenas nos textos mais de qualidade, de maior qualidade. Palavras como holístico, como profundidade, como pensamento crítico, argumentação crítica, semiótica, hermenêutica, são palavras que vão estar, que é mais provável de serem encontradas em textos de qualidade do que em textos de baixa qualidade. Então, no final das contas, a sofisticação do prompt vai gerar a sofisticação da resposta. A máquina vai continuar aquilo que o usuário começou. Conceito número 4, mandamento número 4, talvez os que provoquem mais medo, né? As pessoas têm medo de alucinação. E esse é um dos conceitos mais simples e mais básicos, porque é inerente aos LLMs. Os modelos de linguagem de larga escala alucinam por natureza. Eles não têm compromisso, como eu já falei, com factualidade. Eles têm compromisso com validade semântica. O LLM ele é treinado para continuar uma sequência e acertar, do ponto de vista semântico, qual é a palavra que se encaixa naquela sequência, imitando padrões de linguagem que ele viu no passado. Então, ele é treinado para imitar padrões de linguagem e não para acertar, e não para ter acerto factual. Correção semântica, como a gente já viu, é diferente de correção factual. Eu dei o exemplo da Terra plana, mas também dei o exemplo do processo judicial em que semanticamente caberia que Igor era inocente ou era culpado. Dentro desse processo, em relação a Rodrigo, por exemplo, tem só provas de culpa. Então, semanticamente, nesse caso, você vai ter uma coincidência, pode haver uma coincidência entre a verdade factual e a verdade semântica. Dentro desse processo, dificilmente a máquina vai dizer que o Rodrigo é inocente, porque não se encaixa na semântica do processo, das provas que estão listadas, a ideia de inocência. Se tem tantas provas de culpa e nenhuma prova de inocência, o mais provável, tanto semântico quanto factual, é que o Rodrigo seja culpado. Porém,
dentro de uma mesma estrutura de processo em que você tenha provas de inocência e provas de culpa, a verdade semântica se encaixa em qualquer um dos dois. A verdade semântica, a correção semântica, ela pode implicar que Igor é inocente ou que Igor é culpado. Factualmente só tem uma verdade, né? E aí, mesmo que você diga factualmente, semanticamente, Igor pode ser culpado, se factualmente ele é inocente, nós não temos uma correspondência entre correção semântica e correção factual. Então é importante que a gente tenha em mente isso, porque é aí que vai ocorrer a alucinação. A máquina vai continuar uma sequência que tem sentido semântico, mas não tem correção com a realidade. Pense, né, na máquina como uma máquina que tem uma memória fragmentada do que ela viu durante o treinamento. Ela não regurgita, ela não transcreve, ela não reproduz, ela cria. E ela tem uma vaga noção do que é a verdade factual com base no que ela viu no conhecimento. Mas na hora que ela vai projetar um texto, esse texto ele vai ter semelhança com os padrões de linguagem que ela viu, mas não necessariamente vai ser a verdade. Sobretudo porque você está lidando com informações, muitas vezes, específicas. Duas metáforas para a gente entender aqui o que são as alucinações e por que elas ocorrem. A primeira delas é uma metáfora do concurseiro chutando uma questão de concurso. É curioso que eu usava essa metáfora para explicar o que são as alucinações desde as minhas primeiras aulas, desde 2023. E recentemente a OpenAI publicou um artigo sobre alucinação em que ela começa, né, explicando o que são alucinações usando uma metáfora de uma pessoa fazendo um teste, uma prova. Muito parecido com o meu modelo, porque ajuda a entender com muita clareza o que é alucinação. Imagine que você tem uma prova de concurso em que não tem aquela questão de uma verdadeira anula uma falsa. Então, o que é que vai acontecer? O concurseiro ele vai estar estimulado a chutar. Então, se ele pegou lá uma questão que ele não tem certeza, ele chuta. Ele vai dizer e, portanto, vai marcar e vai errar algumas, vai acertar outras. Algumas ele vai acertar porque ele sabe, outras ele vai acertar porque chutou, algumas ele vai errar porque chutou errado. Os LLMs funcionam mais ou menos assim, é a mesma lógica. Eles são recompensados por dar respostas. Se você pegasse um LLM e toda vez que você perguntasse alguma coisa e dissesse, eu não sei, a máquina respondesse, eu não sei, não vou te ajudar, procure outra pessoa, você ia começar a dizer, poxa, isso aqui não serve para nada, eu vou procurar outro. Então, eles foram treinados a serem úteis ao usuário, né, e a dar respostas, mesmo que eles não tenham certeza da resposta, porque eles não têm uma noção do que é verdadeiro e do que é falso. Eles têm uma noção do que é provável, né, da probabilidade semântica, não é nem a probabilidade factual, do que é semanticamente provável. Então, essa transposição do que é factualmente verdadeiro para o que é meramente plausível do ponto de vista semântico é um salto que a máquina não consegue ter porque ela não tem mecanismos de verificação factual. Ainda na metáfora do concurseiro, eu vou citar aqui uma experiência que eu também já sempre cito, que foi na minha prova de concurso de juiz, né? Nós estávamos na segunda fase, prova dissertativa, e caiu uma questão com 2 itens. A pergunta era, o preço de transferência é constitucional? Primeira pergunta. A segunda pergunta era, a presunção dele decorrente é absoluta ou relativa? Segunda pergunta. Valia 2 pontos a questão e eu tinha uma vaga noção do que era preço de transferência. Ou seja, durante o meu treinamento, eu li essa informação. E o ser humano, ele treina parecido com a máquina. Nós lemos as informações e não armazenamos de modo exato aquilo que a gente viu. A gente lembra de fragmentos. E eu lembrava de alguns fragmentos de que preço de transferência era o Instituto do Direito Tributário e que tinha a ver com relação internacional. Fora isso, eu não tinha noção. Mas eu tinha 2 questões aqui. A primeira questão era saber se era constitucional ou não. E a segunda era saber qual era a presunção. Ora, se ele estava perguntando sobre presunção, era pressupondo que é constitucional. Não tinha sentido você dizer que o preço de transferência é inconstitucional e a presunção dele é relativa. Semanticamente não bate. Semanticamente não bate. Então, a probabilidade semântica é que a primeira resposta é que o preço de transferência era constitucional. Como eu não tinha uma noção clara do que era, eu usei uma abertura semântica, uma linguagem mais aberta,
com textura mais aberta, para conseguir dar uma resposta que não errasse feio. Então, o que eu disse foi basicamente algo bem tautológico. O preço de transferência, enquanto Instituto do Direito Tributário, que regula relações internacionais, é constitucional, porque não viola nenhum princípio constitucional tributário e nenhuma regra constitucional que estabelecem as competências e limitações ao poder de tributar. Essa foi a minha resposta da primeira pergunta. Eu coloquei em destaque lá o constitucional, né, grifei, para deixar bem claro, né, que na hora que a pessoa que fosse corrigir já olhasse que eu acertei aquela ali, né? Mesmo que a fundamentação fosse tautológica, mas a resposta eu dei. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão é sobre saber se a presunção é relativa ou absoluta. Né? No direito, e sobretudo no direito tributário, 90% das presunções são relativas. Então, eu vou para o mais provável, para aquilo que é semanticamente mais provável, e nesse caso, a minha resposta foi: o preço de transferência, para ser condicional, precisa ser considerado como instituto que gera presunções relativas, ou seja, né, admitem prova em contrário. E ainda você coloca lá o juris tantum, né, coloca as palavras em latim para dizer que você sabe o que é uma presunção relativa, e continua. Logo, o contribuinte poderá se munir de elementos estranhos ou diferentes para desconstituir a presunção estabelecida originalmente pelo fisco, né? Criando assim a presunção relativa do preço de transferência. Essa minha resposta, ela é semanticamente perfeita. E eu ganhei 2, né? Eu acertei, eu fechei a questão sem saber a resposta, graças à minha capacidade de gerar textos semanticamente plausíveis, que é exatamente o que o LLM faz, o que o ChatGPT, o Claude faz, é exatamente isso: gerar respostas plausíveis. Se tivesse um terceiro item, diga qual é o precedente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, eu seria evasivo. Eu diria: o Supremo já decidiu isso em um recurso interposto por uma empresa e reconheceu o quê? Então, eu faria mais ou menos isso. O LLM, como ele é mais malandro, e também não tem uma noção clara do que é verdade e do que é falso, ele, ao invés de simplesmente dar uma resposta genérica ou dizer eu não tenho essa informação, que geraria perda de pontos na prova, ele pode estar propenso a chutar, a dizer o que é mais provável? Que o recurso que chegou até o Supremo seja um recurso extraordinário. Dificilmente o Supremo vai analisar isso em habeas corpus, né? Não tem sentido. Então, ele vai dizer: Supremo Tribunal Federal, em 2024, analisando um recurso extraordinário de uma empresa paulista, decidiu que, e aí vai colocar um chute, né, que é completamente inventado ali por ele. E isso é alucinação. Ele pode, inclusive, construir um bloco de resposta ou ementa com todo o formato de uma ementa verdadeira, mas que foi toda inventada para ele ganhar pontos naquela resposta, um chute completamente falso, errado do ponto de vista factual, mas semanticamente plausível. Então, essa é a lógica. Outra metáfora que é importante que a gente veja é a do intercambista, mitomaníaco. Imagine que você tem um intercambista, uma pessoa que viajou o mundo todo, aprendeu várias línguas, visitou vários lugares, e alguns lugares ela visitou com muita frequência. Ela foi 40 vezes num restaurante lá em Paris. Aí você pergunta uma informação para ela sobre esse restaurante em Paris, ela vai conseguir dar detalhes, preços, o que é que tinha no cardápio, quais são as cores, a decoração, os quadros, ela vai conseguir descrever com precisão, porque de fato ela viu muito aquilo ali. Aí teve um restaurante que ela foi em Roma, que ela só foi uma vez e passou muito rápido. Se você pedir informações do restaurante de Roma, ela vai conseguir dar algumas respostas verdadeiras, porque ela foi para lá, sobretudo mais genéricas, mas na hora que você começar a apertar por especificidade, ela vai na aproximação, ela vai chutar, ela vai inventar o cardápio, ela vai inventar preço, vai inventar decoração, porque ela não tem memória forte para lembrar aquilo que não foi visto com tanta frequência. Os LLMs têm a mesma lógica, né? Sobretudo o conhecimento paramétrico. Eles vão lembrar o que é mais frequente e comum no treinamento, que é basicamente o que eles extraíram, né, da base de dados da internet, que eles usaram para treinar os modelos, e vão lembrar
muito parcamente, muito fracamente daquilo que eles viram com pouca frequência, né? E aí, portanto, a gente tem que ter noção disso, sobretudo quando a gente estiver usando o conhecimento da máquina para obter respostas, porque nem sempre, e poucas vezes, na verdade, nós vamos confiar na resposta da máquina para extrair resposta. Por quê? Porque toda informação factual produzida pela máquina, a partir do conhecimento paramétrico, do que ela viu no treinamento e transformou em parâmetros, deve ser tratado como informação falsa até prova em contrário, né? É aqui que a gente elimina qualquer risco de alucinação. Nós não vamos usar a máquina para extrair informações factuais, para obter informações de processos, para obter jurisprudência, obter legislação. A não ser que nós ativamos ferramentas externas de busca na internet ou anexação de processos, ocasião em que não será o conhecimento da máquina que está sendo utilizado para dar resposta. Vai ser um conhecimento externo. E aí a gente vai falar sobre isso, como funciona essa lógica, mas aí nesse caso a chance de resposta é mais confiável, ainda que não absolutamente confiável, mas o grande segredo é esse. Nós não vamos usar os LLMs, conhecimento da máquina, para obter informação factual. Se a gente quiser obter informação factual usando o LLM, nós temos que alimentar o contexto de duas formas, ou anexando documentos ou buscando na internet, né? E cada qual vai ter a sua função e sua importância. Mas extrair da máquina, do conhecimento da máquina, informação factual, nunca, jamais. Toda vez que a máquina, sem consultar a internet e sem anexo, produzir jurisprudência, produzir legislação, produzir doutrina, referência doutrinária, der informação factual, desconsidere, nem utilize isso. O único valor do conhecimento paramétrico, do conhecimento da máquina, desses padrões numéricos que são fichamentos que a máquina construiu, é fazer com que o modelo aprenda padrões de linguagem, aprenda semântica, aprenda interpretação, aprenda compreensão e produza textos mais genéricos, mais conceituais, mais explicativos, geração de ideias. Então, não é que o conhecimento paramétrico não serve para nada, ele é a base de tudo. Mas informação factual nós não vamos extrair dele. Nós vamos buscar de fontes externas, seja nossas, né, que é quando a gente anexa, seja quando ele busca na internet. E aí vem uma grande questão que pouca gente compreende, que quando a gente está falando de alucinação, geralmente vem um tom negativo, né? Os modelos não prestam porque alucinam. A grande questão é que esses modelos são incríveis porque alucinam. A alucinação é o que dá a ele o grande poder. Eles não são meramente uma ferramenta de reprodução do passado. Eles são uma ferramenta de transformação do presente e de criação do futuro. Você consegue usar os LLMs para resolver casos novos, resolver problemas novos, interpretar coisas novas que ele não viu no treinamento, ensinar a máquina a pensar, ensinar a máquina a trabalhar de um determinado modo. Portanto, as alucinações é o que permite a máquina ir além do que ela viu, e além do padrão. Ela consegue criar algo novo, ela consegue pensar, ela consegue pensar soluções novas, aprender metodologias novas, graças às alucinações. É esse poder que ela tem de abstrair o seu aprisionamento textual que foi visto durante o treinamento e conseguir extrapolar isso aí por meio de inferências, por meio de interpretação, de análises, para além daquilo que ela viu. Então, vamos prosseguir, chegando aqui no nosso quinto mandamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, eu queria fazer ele com os 10 mandamentos de uma vez, mas eu vou terminar o quinto mandamento para que a gente dê uma respirada, dê uma pausa e a gente conseguir depois, né, avançar para algo mais além, né? Já curtam aí o vídeo, sigam o canal, né, que esse vídeo ele tem um objetivo, e compartilhem. Eu acredito que esse vídeo ele tem uma função mesmo de utilidade pública, porque é muito arriscado, né, o que está acontecendo. As pessoas usando os LLMs, mesmo que sejam aqueles que funcionam dentro de modelos fornecidos pela empresa, pelo órgão,
mas tem que entender para usar corretamente. E o mandamento 5 é onde vai ter a maior chance de falha e de problemas, porque envolve contexto, envolve RAG. O anexo é diferente de contexto. Entenda isso e use o contexto de modo inteligente. Anexo é diferente de contexto. Não adianta você pensar que pelo fato de que você anexou algo no seu modelo, automaticamente aquilo ali entrou no contexto. Não. E a gente vai ver que isso pode gerar problemas importantes. Sobretudo porque cada modelo vai ter sua lógica diferente de processar os anexos. Cada modelo tem um mecanismo próprio de otimizar ou destilar o conhecimento do anexo. Toda vez que a gente anexa alguma coisa, a gente espera que aquele conhecimento vá ser usado pela máquina para dar resposta. Só que às vezes você coloca anexos muito longos, né, 200 páginas, 500 páginas, e como a gente viu, anexos longos para a máquina implica maior poder computacional. E aí, para conseguir processar esse anexo, cada máquina cria estratégias diferentes ou técnicas diferentes de compreensão do anexo ou de leitura do anexo. E aqui nós podemos ter duas metáforas mais uma vez para que a gente consiga entender isso. Uma metáfora é uma metáfora do baralho. Né? Eu tenho um anexo, né, um maço de baralho, e eu entrego para a carta, para o modelo, para a máquina. Eu coloco lá o baralho para a máquina. A máquina tem duas opções sobre o que fazer com esse baralho. Ela pode pegar esse baralho e abrir todo o baralho e ficar olhando, prestar atenção para todas as cartas. E quando faz isso, significa que ela inseriu esse conhecimento na janela de contexto. Ela está prestando atenção em todo o baralho. Né? Ela está vendo o baralho. Então, qualquer pergunta que eu fizer, ela vai olhar, ela está olhando para o baralho, né, na frente dela e vai dar a resposta com base no que ela está vendo. A outra opção é o modelo, a máquina, manter o baralho guardado, manter o maço ali, né, fechado, e você faz uma pergunta, ela ativa uma ferramenta externa que vai procurar a resposta, vai encontrar pedaços do baralho que tenha essa resposta e vai jogar pedaços desse baralho dentro da janela de contexto. Então, o que vai para o contexto não é o baralho, é um pedaço de informação que é relevante para dar a resposta. Isso é importante porque alguns modelos abrem o baralho, outros modelos fecham o baralho e fazem busca semântica. Tem vantagens e desvantagens para cada um desses métodos. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos e ver como isso impacta para nós, sobretudo do direito. Uma outra metáfora é, mais uma vez, a da mesa, né? a da mesa de trabalho. Alguns modelos, quando você coloca um anexo, vão abrir todos os documentos na sua mesa de trabalho, limitado ao tamanho do que cabe. Quando você começa a colocar mais documentos do que cabe, né, a mesa, ele não processa, ele não continua, ou a informação vai ficar caindo da mesa ou vai ficar cobrindo a outra e, portanto, vai ter perda de contexto. Outros modelos permitem que você coloque vários textos dentro da sua mesa de trabalho, mas vão ficar em blocos fechados. Aí, na hora que você faz a pergunta, um assessor vai procurar ali a informação, pegar os documentos relevantes para dar a resposta e vão, né, abrir na mesa apenas aquilo que é necessário para dar a resposta. Dois métodos diferentes, com vantagens, com desvantagens, e a gente vai ver como isso implica na prática daqui a pouco. Alguns modelos, como a gente vai ver, em particular o ChatGPT, ele usa o modelo de fechar o baralho, né? Ou guardar os documentos ali fechados. E aí você faz uma pergunta e ele vai abrindo parte por parte. Isso pode gerar um risco de, por exemplo, você fazer uma informação, qual é a carta que se segue depois de o Ás de Copas? Aí ele vai começando a procurar e encontrou aqui o Ás de Copas. Depois do Ás de Copas, ele viu que é o Rei de Ouros. Aí ele responde, é o Rei de Ouros. Só que imagine que nesse baralho não tenha só um Ás de Copas, ele tem esse primeiro Ás de Copas e tem lá no meio, ou lá no final, um outro Ás de Copas que seja uma Dama de Paus, né, depois do Ás de Copas. Então você faz pergunta, qual é a carta que se segue ao Ás de Copas?
Ele procura e deu a resposta. Acertou, mas acertou de forma parcial, fragmentada, porque tem um outro AIS de copas com a mesma informação. Agora, imagine isso em um processo judicial. Você tem um processo judicial em que você tem uma informação na petição inicial que diz que a cor do carro que avançou o sinal é preta. Aí lá na contestação tem outra. A cor do carro que avançou o sinal é branco. Na hora que você pergunta para a máquina, para o ChatGPT, qual é a cor do carro que avançou o sinal? Ele vai procurar no documento e vai encontrar. Tá aqui, achei. É preto. Só que aquela informação da contestação, ela não vai ser consultada. E aí, portanto, quando a gente está trabalhando com modelos que processam os anexos assim, a gente tem que trabalhar com engenharia de prompt, na verdade com instruções, né, com comandos, para não ficar muito complexo, que digam para a máquina olhar os documentos de modo integral e seja explícito quanto à possibilidade de ter mais de uma resposta e de ter informações conflitantes dentro do documento. Então, a gente precisa usar, saber disso para poder direcionar o nosso prompt. Porque se a gente pegar o ChatGPT com esse processo do acidente, em que tenha um carro preto e um carro branco, e a gente informar isso, qual é a cor do carro que avançou o sinal? Saiba que podem ter informações conflitantes nesse processo. Por isso, analise na íntegra todas as peças. Nesse caso, o nosso assessor que vai fazer a busca antes de colocar no contexto, vai pegar os pedaços do processo, todos eles que tenham informação, jogar no contexto e dar a resposta. Então, a gente consegue direcionar isso. Se a gente pegar esse mesmo processo e entregar para outra ferramenta que usa uma técnica diferente, que é o Claude ele já joga tudo, ele abre as cartas, já abre os documentos e já enxerga tudo. E aí, portanto, o Claude, mesmo sem prompt, ele vai dizer, temos informações conflitantes. Eu estou vendo aqui que o carro é preto para inicial e o carro é branco para contestação. Então, o Claude ele dá essas informações. Só que tem um problema. O Claude ele não vai admitir que você anexe documentos para além do contexto. Hoje ele até tem ferramentas que permitem fazer isso, mas uma vez que você anexa algo para além do contexto, aí você está usando automaticamente a técnica da busca semântica por pedaços do documento. É muito importante a gente ter... Eu vou mostrar isso em ação para que a gente veja e fique mais visível. Finalmente, lembrar que a gente está diante de um trade-off. Por mais poderoso que seja o modelo, por mais que a gente tenha avançado com técnicas RAG mais eficientes, por mais que a gente esteja trabalhando com modo agêntico, com modelos trabalhando em paralelo, que conseguem olhar várias partes do documento, nós sempre teremos uma limitação da janela de contexto, do poder computacional. E por isso, quanto mais longo o documento, maior a chance de perder detalhes. Então a gente tem que ter essa noção para não extrapolar, seja colocando conhecimento irrelevante, que só vai gerar distração e degradação do contexto, seja acreditando que a máquina vai conseguir ler, por exemplo, 5.000 páginas de um processo com a mesma qualidade que ela vai ler 50 páginas de um processo. 50 páginas vai dar mais qualidade, vai dar mais precisão do que 5.000 páginas sempre. Porque a máquina ela tem esse desafio. Ela vai ter que fazer cálculos complexos e na hora que ela usar o mecanismo de atenção, vai ter perdas de detalhes. Ela não consegue focar detalhadamente em tudo. Ela tem que ter uma visão ampla para conseguir olhar o todo e só depois partir para pedaços. Então, a gente tem que ter essa consciência. Vamos trabalhar aqui alguns exemplos para que a gente veja isso. Só para que a gente perceba. Eu vou pegar aqui um caso, que é um caso que eu falei do acidente, que ajuda a gente a ter uma noção do que é isso que eu falei. Então, eu vou pegar o caso acidente de trânsito. Vou pegar aqui a inicial contexto, deixa eu desativar aqui uma ferramenta, porque essa ferramenta vai atrapalhar a análise de doc. Ops. Capacidades, eu vou desabilitar essa ferramenta aqui de execução de código. Pronto. Vamos voltar para o nosso modelo. Coloquei a inicial e eu pergunto, qual a cor do carro do autor? Aqui tem duas versões, a gente vai ver. O Claude, o que é que ele faz quando a gente coloca um documento aqui dentro? Desativando aquele botão que eu desativei, mas eu não quero entrar nessa complexidade.
ele joga todos esses documentos, ele abre todos os documentos dentro da janela de contexto, e aí ele consegue enxergar, nesse caso, um conflito que existe entre... Por alguma razão ele não está indo. Vamos ver aqui se ele vai agora. Deve estar com alguma lentidão. Deixa eu abrir aqui uma nova janela. Porque ele não leu o documento. Qual a cor do carro do autor? E aí, portanto, a gente tem essa informação e a gente vai ver que ele vai dar duas informações, né? Contestação é um Fusca branco e aqui é um Fusca preto, né? Tem essas informações. Se eu jogar esse mesmo processo no ChatGPT, e aí vem o cuidado de saber que cada modelo tem um modo diferente de processar os anexos. Vou pegar o mesmo caso, que é o caso acidente de trânsito, são exemplos que a gente mostra no curso de escrita jurídica, também na nossa pós-graduação, em que a gente tenta usar o conhecimento operacional na prática, né? Não é só a ferramenta, é o conhecimento por trás da ferramenta para a gente dominar o modelo, entender os fundamentos, entender o propósito. Vou pegar exatamente o mesmo comando e aqui a chance é que ele responda que seja Fusca branco, né? Então ele vai no documento, encontrou a informação de que a cor do carro do autor é um Fusca branco, deu a resposta e concluiu. A cor do carro do autor é branca. Mas tem uma informação contraditória, né? Que aí, se eu colocasse isso bem aqui, analise todo o documento, pois podem ter informações contraditórias, ou seja, eu corrigindo esse comando por meio de um prompt, aí sim ele vai fazer a percepção de que tem duas versões, né? Uma versão da inicial e uma versão da contestação. Essa é a importância da gente entender o que está por trás desses modelos, entender como funcionam os anexos, entender o que é que está acontecendo aqui, né? Qual é a diferença? O Claude, ele abriu o baralho e viu tudo. E na hora que eu perguntei, ele já disse, olha, estou vendo aqui um conflito, tem duas informações. O ChatGPT, ele fecha o baralho, ele deixa o baralho fechado. Na hora que eu pergunto qual é a cor do carro, ele sai procurando a resposta. Encontrou a resposta na inicial, ele já se deu por satisfeito, portanto, deu a resposta. E aí, perdeu uma informação que está posterior na contestação, dizendo que a cor é oposta. Quando a gente corrige isso no prompt, dizendo, olha, olhe tudo, pode ter informação contraditória, aí ele faz uma análise mais detalhada e consegue dar a informação mais precisa. Mas ainda assim, ele está indo no documento, pegando pedaços do documento, jogando no contexto e dando a resposta. É diferente do Claude, que está jogando tudo no contexto. No final das contas, o Claude está usando muito mais poder computacional para uma tarefa simples do que o ChatGPT, mas ao mesmo tempo está dando uma resposta muito mais precisa e para nós essencialmente necessário, essencial que tenha esse nível de precisão. Finalizamos por aqui nosso bloco de 5 mandamentos dos LLMs. Temos uma segunda parte com mais 5 mandamentos que a gente vai utilizar, mas eu acredito que a partir de agora você já deve estar pelo menos consciente da importância de entender o que está acontecendo, de simplesmente... Não dá para simplesmente começar a usar sem dar uma pausa. E quando eu falo, dar essa pausa, não é para fazer um curso. Não é necessário pagar recursos para fazer uma pós-graduação em inteligência artificial ou mesmo um curso de escrita jurídica com IA, que é o que a gente tem. Não precisa. O que o curso e a pós-graduação fazem é dar o conhecimento sistemático para você usar com mais qualidade a ferramenta. Mas esse conhecimento básico, você tem muito material na internet que você pode ler. Os meus próprios vídeos que estão aqui no YouTube ajudam a ter essa compreensão. Você vai perder mais tempo no final das contas. Você vai precisar porque esse conhecimento está difuso, está fragmentado e às vezes até está desatualizado, né? E aí, portanto, nesse campo,
a atualização é essencial. Você ter a informação mais recente, mais nova, é sempre essencial. É o que a gente tenta entregar tanto no curso de IA, né, no direito, escrita jurídica com IA no direito, que não é só escrita jurídica, vai muito além da escrita jurídica, quanto no nosso curso de pós-graduação. Era isso. Em breve gravaremos a nossa parte 2 com mais 5 mandamentos para dominar os LLMs e usar com segurança. Espero que tenha gostado. Até a próxima.